Seja muito bem-vindo ao canal Reprogramando Sua Vida. Para obter todos os resultados que você tem buscado, você precisa concentrar na música de fundo. Minha voz ficará mais baixa e você irá precisar escutar esse áudio 3 vezes ao dia durante 30 dias. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Agora relaxe e vamos começar. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade. Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade. Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade. Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade.
Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade. Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade. Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade. Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade.
Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade. Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade. Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade. Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade.
Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade. Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade. Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade. Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade.
Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade. Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade. Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade. Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade.
Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade. Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade. Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade. Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade.
Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade. Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade. Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade. Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade.
Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade. Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade. Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade. Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade.
Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade. Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade. Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade. Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade.
Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade. Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade. Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade. Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade.
Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade. Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade. Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade. Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade.
Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade. Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade. Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade. Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do meu corpo a situações desafiadoras. Eu confio em minha capacidade de aprender a lidar de maneira saudável com os sintomas da ansiedade. Eu aceito que a ansiedade é uma oportunidade para desenvolver maior autoconhecimento e autocompaixão. Eu acredito que posso transformar a energia da ansiedade em motivação para alcançar meus objetivos. Eu sou resiliente e capaz de superar os desafios que a ansiedade pode apresentar. Eu valorizo as lições que a ansiedade pode me proporcionar, incentivando o crescimento pessoal. Eu reconheço que buscar ajuda e apoio é um sinal de força e sabedoria diante da ansiedade.
Eu me comprometo a praticar técnicas de relaxamento para manter um equilíbrio saudável em minha vida. Eu entendo que a ansiedade não define quem eu sou e estou disposto a cultivar uma mentalidade positiva. Eu celebro minha jornada de autodescoberta, reconhecendo que a ansiedade pode ser um catalisador para uma vida mais plena e consciente. Eu reconheço que a ansiedade é uma resposta natural do